bom dia para você. Você vai comentar hoje, né, sobre a decisão da governadora Raquel Lira em alterar o decreto que exonera todos os cargos comissionados do Estado. Isso caiu como uma bomba, a forma como foi decidida tudo isso, né? Bom dia para você novamente. Bom dia, Rodrigo, Laís, bom dia. Bom dia. Vinícius, Lucas, também o nosso ouvinte, né, que está acompanhando o jornal desde cedo. Olha, a pressão foi grande, na verdade a pressão está grande, né, em cima da governadora Raquel, porque esse decreto ainda, né, eu vim escutando a entrevista de vocês com o presidente aí do Simpol, e muitas dúvidas ainda sobre o conteúdo desse decreto. E ontem, né, hoje pela manhã, na verdade, foi publicado em Diário Oficial, na madrugada, né, com uma errata, né, do decreto, uma retificação aí, apontando que algumas categorias não estão mais incluídas nele. Mas mesmo assim, né, eu vi muita insatisfação ainda, né, principalmente com os servidores que têm a licença prêmio, né, aquela licença prêmio que é um direito adquirido, não é uma coisa que, não é um ajeitado, não é uma coisa da lei, está na lei, né. Os servidores que têm mais de 15, 20 anos depende do órgão, ele tem direito a uma licença prêmio. E aí as pessoas planejam essa licença prêmio, né? Elas têm direito e às vezes elas organizam, né, com as diretorias onde trabalham, com as secretarias, para ter essa licença naquele período. E repito, é um direito adquirido, não é uma coisa de ajeitado, não é uma coisa disso de nada. Então muita gente organizou para esse começo desse ano, né? Outras pessoas organizaram para emendar com a aposentadoria, aquele pessoal que tem um tempo já antigo, já emenda com a aposentadoria, e foram pegas de surpresa com esse decreto aí da governadora que todos têm de voltar ao trabalho. E aí, imagine, você que planejou uma licença prêmio, imagine você estar no meio de suas férias com a sua família, você está viajando, você está descansando, fora do país, né, que é difícil também. Isso, fazendo um curso fora do país, às vezes você planeja uma viagem longa, você também já está perto de se aposentar, já tem outros planos da vida, né, trabalhou a vida inteira naquele órgão e emendou a sua licença prêmio com a sua aposentadoria e de repente foi pego de surpresa. Então isso é o maior imbróglio desse decreto. Além disso, né, gerar uma crise com a instituição, né, como é o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, também foi outra conta que não foi feita muito bem. Os políticos estão também perplexos com essas ações. Eu até conversava hoje de manhã com um aliado de Raquel, mas ela diz, olha, foram 2.000 demitidos, o Estado tem 100 mil, são apenas 2%. Mas eu acho que a conta não pode ser feita dessa maneira, né? Você minimizar, simplificar as decisões. Senão todo mundo não estava reclamando dessa história. Acredito que tem coisas que a governadora está certa, gente que trabalha, que tem um concurso e a vida inteira nunca praticamente pisou naquele órgão, está cedido a outro, né? Eu acho que há casos e casos que você tem que compensar. Por exemplo, a pessoa tem um concurso na Compesa, mas está cedido a uma prefeitura. E naquela prefeitura você vem realizando um bom trabalho. Eu acho que há casos para você rever, você conversar. Agora, tem casos que realmente é de gente preguiçosa, de gente que não quer trabalhar e por aí vai. Agora, repito, há casos e casos, e aí esse decreto ele vai ter que ser amplamente revisto. O deputado estadual João Paulo, por exemplo, do PT, ele já enviou um ofício convocando a Assembleia Legislativa. Veja que confusão isso se tornou. Além da chiadeira dos sindicatos, Raquel já recuou no decreto dela. Ela tem uma reunião já às 10 horas com o secretariado do primeiro escalão para conversar. Com certeza esse assunto estará na pauta, né? Além disso, né, o deputado João Paulo ele já convocou os deputados da Assembleia para eles se reunirem e analisarem o que eles podem fazer enquanto Casa Legislativa sobre esse decreto de Raquel. Então veja que confusão isso se tornou. Está envolvendo a questão política. A gente ontem comentava aqui, né, Mário, que ela podia ter entraves na Assembleia, questão de oposição, situação, isso já é uma coisa que vai contar também, né? Agora esse entrave, esse primeiro já foi criado por ela mesma, né, com esse decreto. Sabe o que é isso, Laís? Algumas coisas podem explicar. Por exemplo, a demora no anúncio do secretariado. Essa demora exagerada de Raquel, estratégia, não sei o que foi, ou se foi gente que ela chamava e o pessoal não queria aceitar, pressão dos partidos ela também não queria aceitar. Enfim, essa demora gerou também esse tipo de problema. Se ela tem anunciado esse secretariado, como todos os governadores anunciaram, dia 10, mais ou menos, de dezembro,
E aí o que foi que aconteceu? Os secretários foram para dentro das pastas. E aí dentro das pastas, nas equipes de transição, porque tem a equipe de transição que ela colhe aquele bolo de informação e tem uma transição dentro das próprias secretarias. Então ia ter uma conversa de secretário para secretário, o secretário estava saindo, com o secretário estava chegando. E aí a pessoa ia ter mais ou menos uma noção do que seria, o que estaria acontecendo naquela pasta. Teve secretário que foi anunciado dia 30 de dezembro de noite, no sábado à noite. Então esse pessoal, a gente falava aqui, olha, a gente alertava isso aqui na semana passada, né, do ano novo. Esse pessoal vai chegar segunda-feira. Há comentários que até a arrecadação de receita da Fazenda teve um momento onde foi paralisada, porque não tinha senhas das coisas. Então a gente falava isso antes da virada do ano novo. É um risco muito grande que a Raquel está correndo. Sim, não mais entra a questão política, né? Porque isso aí ela já resolveu. Ela escolheu um governo técnico e faz parte da liturgia do cargo, né? O governador, a governadora escolhe quem ela quer trabalhar. Isso aí é fato, né? Não pode haver uma interferência dos poderes, como a gente já ouviu aqui no governo federal anterior, o STF se intrometendo em nomeação do presidente. Isso não deve acontecer. Os poderes são independentes. Existe a tripartite, né, que é o poder legislativo, executivo e judiciário, cada um segue no seu rito. Agora, por exemplo, 80 servidores do governo do estado estão cedidos ao TCE, ao Tribunal de Contas. É normal isso? Não é. Isso tem que ser revisto? Tem. Agora, de uma canetada só, sai 80 pessoas de um órgão. Vai ser um caos, assim, administrativo, né, lá no Tribunal de Contas. Agora, é estranho um Tribunal de Contas que fiscaliza o Estado ter 80 servidores do Estado fiscalizando ele mesmo. Tá entendendo? Isso não tem que ser visto. Isso tem que ser visto pelo governo do Estado. Isso aí eu concordo com a governadora. Agora, o que eu falei com uns políticos é que a classe política não está muito satisfeita com esse andamento nos primeiros dias de gestão, tanto secretariado quanto nos primeiros dias de gestão. E Raquel vai ter que segurar o trampo. Afinal de contas, é só o começo de um governo que em 3 dias já tem a primeira crise para ser administrada. Eu ontem botei no grupo, mas tu tá exagerando, mas tem crise? Não, tem crise sim. Né? A quantidade de notas ontem que a gente recebeu foi pelo menos 10 sindicatos se posicionando, deputado convocando a Assembleia, recuo no decreto. Se não tivesse crise, não tinha recuo no decreto. Então eu acho que quando você bota técnico demais no governo, como foi o caso agora, a parte política fica um pouco esquecida. Além da demora no anúncio do secretariado, a parte política fica um pouco esquecida, porque nessa hora tem que ter o político que vai dizer: governadora, a senhora vai mexer nisso aqui e vai dar um problema aqui com a Assembleia, com os deputados. A senhora vai querer esquecer a crise no começo do governo? Por exemplo, o governo Lula é cheio de político, mas chegaram para ele e disseram: presidente, se o senhor acabar com esse imposto agora, se voltar esse imposto aí da gasolina, no primeiro dia do seu governo, vai estar a oposição dizendo: tá vendo aí, faz o L, a gasolina aumentou. O que foi que Lula fez? Recuou e prorrogou 60 dias a história do imposto, para ver uma solução aí. Eu acho que a política tem que ser feita dessa maneira, entendeu? Repito, tem coisas no decreto que fazem total sentido. Total sentido. Agora, há coisas que precisam ser revistas. Ela já reviu ontem algumas e acho que nos próximos dias ela vai ter que rever outras, né, para evitar essa crise institucional, principalmente que foi gerada entre várias instituições aí no começo do governo. E não é ruim você começar um governo com tanta reclamação como a gente está vendo com relação ao governo de Raquel. E ela vai ter essa reunião de hoje. Eu acredito que nos próximos dias, eu acho que o bom senso vai prevalecer. Ela não vai querer ficar com um governo marcado por tensão o tempo todo. Vai rever essa história nos próximos dias, com certeza. E a gente lembra, né, Mário, caso o governo estadual queira esclarecer, a gente está aqui à disposição para conversar, para ouvir também esse lado, como eu disse durante a entrevista com o pessoal do Simpol, que, por exemplo, o pessoal do Simpol disse que com algumas exonerações, algumas mudanças, pode afetar as investigações de alguns casos. Então, se eles quiserem responder isso, a gente está aqui à disposição. Né? Eu acho também, Laís, que o pessoal algumas coisas exagera, sabe? Eu acho que não vai afetar a investigação. Aí é uma opinião minha, respeito à opinião do presidente do Simpol. Mas há casos e casos. Acho que tem que ser conversado melhor essa história para não gerar problemas aí na máquina funcionando. Mas foram erros que aconteceram. A demora do secretariado, muita gente técnica envolvida. Aí os técnicos, eles têm sempre muita desconfiança dos políticos. E isso gera
esse estresse necessário para o início do governo. Mário, você concorda que antes é preciso estar por dentro da pasta, entender como é que está a situação lá, como é que o pessoal está trabalhando para poder decidir o que fazer? Acho que sim, né? Foi isso que eu disse, Rodrigo. A demora no anúncio. As pessoas chegam. Aí, veja, você chega no segundo dia, você sabe que vai mudar. Isso é a coisa mais normal do mundo, é mudar gente no governo. O governo que sai com o governo que entra, principalmente quando é de oposição, vai mudar mesmo. Vai mudar a diretoria, vai mudar a gerência de educação, vai mudar a gerência de saúde. Isso é a coisa mais normal do mundo. Todo governo vai fazer isso, vai botar os chamados seus para dentro, as pessoas que você tem confiança, as pessoas que lhe ajudaram na campanha. Agora, repito, se os secretários tivessem sido conhecidos lá no dia 10 de dezembro, entendeu? E aí, eu estou colocando dia 10 aqui como uma data hipotética. Mas eles iam ter 20 dias aí para trabalhar. Por exemplo, um secretário de saúde, a secretária de saúde, ela ia escolher, olha, quais são as diretorias que você vai ter, essa. Eita, lá em Caruaru tem fulano, tem um perfil. Lá tem um hospital regional, quem é que eu vou botar? Vou botar fulano. Lá tem o mestre Vitalino, que inaugurou uma questão de hemodiálise, que vai ser Beltrano. E aí, você já teria mais ou menos uma equipe formada para você assumir o governo e não tá trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Já ia o carro andando e você já com os 4 pneus trocados. Acho que esse foi o grande equívoco aí para gerar esse estresse. A governadora Raquel, ela é habilidosa e acho que ela vai ter bom senso nos próximos dias para resolver isso aí. Mas foi uma crise gerada por tudo aquilo que a gente vem falando durante os últimos 15 dias de dezembro. A demora no secretariado, a transição de governo. A transição, por exemplo, poderia ter dito isso naquela entrevista coletiva de Priscila Krause. A gente tem aí um monte de servidor que está cedido ao governo do estado em outras pastas. A gente vai ter que chamar esse pessoal. Aí o pessoal se organizava. Tá entendendo? Para chamar. Não era um susto, ninguém pegou de surpresa, né? Pois é. Mário, a gente segue falando sobre esse assunto dentro do Manhã Cidade, né? Na Política de 10 horas e com o professor Marco Aurélio. Combinado. Muito bem, Mário Flávio se despede por aqui e a gente fala agora de futebol bem rapidinho, porque Wagner Love acertou renovação com o Sport para a temporada 2023, já o Santa Cruz perdeu o Anderson Paraíba para a equipe do exterior. Ainda falando de Pernambuco, os times do estado estrearam na Copa São Paulo Sub-20. O Sport venceu e o Náutico foi derrotado. O Santa e o Retrô entram em campo hoje. Muito bem, e daqui a pouco, no momento RC10, dentro do Manhã Cidade, você confere todos os detalhes e os assuntos do futebol. E tem ainda o Futebol na Cidade trazendo também um balanço e o programa começa às 11h30 da manhã. Isso mesmo, um cheiro para vocês, um abraço para o João Canidé que participou aqui com a gente pelo Facebook, a gente volta amanhã. Um abraço também para a Dona Socorro lá da Coletivo que nos ouve todos os dias. Grande abraço, Dona Socorro, um cheiro. E para você que está aí do outro lado, né, nos ouvindo, um abraço para você também, um ótimo dia e até amanhã. Termina agora o Jornal da Cidade. O mais completo noticiário de Caruaru e região volta amanhã às 7 horas. Apoio Casa Nova Construção. Aproveite o Mega Saldão com promoções imperdíveis e tudo em até 10 vezes. Você está ouvindo a Rádio Cidade, uma emissora do grupo AJS de Comunicação, na frequência 99,7 FM, Caruaru, Pernambuco, Brasil. Na Fiat Italiana, você garante a melhor condição na hora de comprar o seu Toro Diesel. Escuta só! Toda a linha Toro Diesel com entrada e o saldo para daqui a 2 anos. Isso mesmo! 2 anos sem parcela. E ainda tem preço de nota fiscal de fábrica. Emplacamento grátis e IPVA 2022 já pago. Facilidade assim é só na Fiat Italiana. Em Birimbeira, Caxangá e Caruaru. Todo mundo já sabe, Fiat é italiana. Juntos salvamos vidas. Agora você acompanha as notícias do Brasil, Pernambuco, Caruaru e região, também pelo site cidade997.com.br. No portal de notícias da Rádio Cidade, você fica bem informado sobre os principais fatos do momento e ainda fica por dentro da nossa programação. Conhece os comunicadores da emissora e acompanha a programação em vídeo por meio do Flix Cidade. Acesse agora cidade997.com.br. Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê e lê.
Quer empreender? Quer uma economia ainda maior? Então conte com quem é um verdadeiro parceirão. É claro que eu tô falando do Atacadão. No maior atacadista do Brasil, você encontra sempre o menor preço, seja nas mais de 300 lojas, seja online. É a maior variedade e a qualidade para o seu negócio lucrar mais e para a sua família economizar muito. Aproveite e pague com Pix, cartão de crédito e vale alimentação. Isso é ser parceirão. Aqui é Atacadão. Aqui é parceirão. Atacadão, lugar de comprar barato. Consulte todas as bandeiras aceitas nas lojas. Sabe aquele tapa de qualidade que a Rádio Cidade dá na transmissão esportiva? É porque aqui a pegada é essa. Análise com comentaristas que entendem do assunto. E nosso time de repórteres só tem fera. Com uma seleção dessas você já sabe. Rádio Cidade só dá bola pra você.